Pai do Senhor, boa noite. Convidar você que pode se colocar de pé, amém? E compartilhar uma palavrinha com vocês, está em Salmos 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço dos passarinheiros e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo e a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os caminhos. Amém? Vamos orar. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, estamos, Senhor, na tua presença, Senhor, para te agradecer, Pai, por mais um culto, te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado, Pai, sobre as nossas vidas. Oh Deus, toma, Papai, este culto, Senhor, em tuas mãos. Fala conosco, Senhor, em meio ao louvor, em meio à ministração, Papai. Acampe anjos, Senhor, ao redor desta igreja, Senhor. Anjos ministradores, Pai. Oh Deus, que a nossa mente, Senhor, venha estar cativas a Ti, Senhor. Oh Deus, em toda a enfermidade, todo o pensamento contrário, Senhor, tudo aquilo que o inimigo possa ter tentado sobre as nossas mentes, caia por terra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Que possamos, Pai, sair daqui, Senhor, de uma forma diferente, cheios da Tua presença, que a Tua palavra, Senhor, venha penetrar, Senhor, nos nossos corações, Pai. Assim eu te peço, Senhor, esteja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, amado. Aleluia, aleluia. Ao Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Aleluia. Mais uma quarta-feira que Deus nos deu para nós estarmos adorando o nome dEle. Eu não sei como você chegou nesse lugar, mas eu sei que Deus Ele pode mudar. Se você chegou desanimado, se você está com algum problema, Deus Ele te consola, Ele te conforta, Ele te ajuda. Esse é o nosso Deus, que faz tudo. Amém? Vamos cantar, vamos louvar o Senhor. Tu és, Senhor, meu respirar. Tu és tudo em mim, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós estamos aqui mais uma quarta-feira. Nos deste força, nos deste coragem. Aleluia, Deus. Tu és tudo em mim, Senhor. És tudo em mim, Deus. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão.
Você consegue reconhecer isso? Perdido estou sem ti. Aleluia. Você pode cantar assim? Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Sim, Senhor. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito, teu Santo Espírito, vivendo em mim. E este é o meu pão, Jesus, tu és meu pão, tua vontade será em mim. Eu nada sou, eu quero que neste momento você reflita quem você era e quem você é hoje. Você pode fechar os seus olhos neste momento. Você consegue refletir quem você era ontem, quem você era ano passado, quem você era aqui 5 anos atrás, 7 anos atrás. O que Deus fez por você, Ele soprou o Espírito dele sobre você e te fez uma nova pessoa, um novo homem. E Ele não quer que você esqueça disso. E Ele veio te lembrar esta noite que você não é nada sem Ele. Você pode até buscar os seus caminhos, mas lá na frente você vai quebrar a cara, porque não existe outro Deus, não existe outro Senhor. Não sei se você consegue
Nós reconhecemos a tua grandeza, Pai. Nós reconhecemos, Senhor, que tu és grande, que tu és poderoso, e o seu ousado amor nos acompanha, e o seu amor nos acompanha dia após dia, Deus. Nós entendemos. As
9:6, que diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Ô queridos, essa parte do culto para mim é tão importante quanto a palavra, quanto o louvor, enfim, tudo que acontece no decorrer do culto, porque eu vejo assim, antes da minha conversão, eu tinha um coração duro. Eu falava assim, as pessoas ficam dando dinheiro para a igreja, ficam dando dinheiro para o pastor e tal. E eu, quando eu me converti, assim, eu creio que Deus mudou o meu coração. E quando eu venho à frente ao altar para deixar o meu dízimo, a minha oferta, eu venho com o coração alegre, porque eu sei que da onde Deus me tirou, eu sei que Deus tem me sustentado todos os dias, tem me dado força. Se eu tenho saúde, é Deus que me deu. Então, o mínimo que a gente pode fazer é reconhecer e ser grato por tudo que Deus faz todos os dias pelas nossas vidas. Se uma porta de emprego abre, é Deus que abre para a gente. Então, a gente possa reconhecer o cuidado de Deus com as nossas vidas e ter um coração grato, ter um coração generoso para ofertar, para dizimar. Então, convido você que pode vir aqui à frente. Se for dar o dízimo lá para a pastora, para o pastor, enfim. Então, vamos orar. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Pai, por cada dizimista, por cada ofertante, Senhor. Oh Deus, que o Senhor possa, Pai, derramar, Senhor, bênçãos sem medida sobre a vida dessas pessoas, Pai. Oh Deus, também sobre aquele que de uma forma ou outra não pôde dizimar, ofertar, Senhor, que o Senhor possa visitar os celeiros, visita, Senhor, abre portas de emprego, Senhor. Oh Deus, cuida, Senhor, da tua casa, dos teus filhos, Pai. Oh Deus, que o Senhor possa, Pai, fazer infinitamente mais, Deus. Assim eu te peço, papai, e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus pais, em tudo dai graça. Eu lembro quando minha mãe fazia compra para casa, eu guardava as coisas no armário e ela falava graças a Deus. E quando não tinha, ela falava graças a Deus. E eu fui aprendendo a dar graças em tudo. Eu faço a mesma coisa hoje, mas não é fácil. Alguns anos atrás Deus me concedeu um carro e a gente abriu uma loja. Alguns irmãos sabem disso. E por algumas coisas que Deus tem preparado para mim, não deu certo eu ficar com o carro e nem com a loja. Mas eu entendo que Deus ele nos forja para outras coisas. E eu aprendi a dar graças a Deus em tudo. Então, se você tem perdido alguma coisa, ou você acha que tem perdido, né? Porque Deus ele não tira de você. Ele te forja para você ganhar algo maior. Então, acredite nisso.
Aleluia. Você pode aplaudir mais forte, porque Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Aleluia. Te exaltamos, Senhor Jesus. Te exaltamos. Aleluia. A paz do Senhor Jesus. Shalom. Boa noite a todos. Todas. Pode se sentar em nome de Jesus. A palavra do Senhor Jesus. As quartas-feiras temos o tema no nome de Jesus.
Vamos falar um pouquinho sobre o nome de Jesus no dia de hoje. Segunda Crônicas, capítulo 30, versículo 10. Segunda Crônicas, capítulo 30, versículo 10. Eu vou à leitura. Diz assim: os mensageiros. Tem duas versões. Tem uma versão, tem três versões na verdade. Uma fala mensageiro, uma outra fala corredores, e a outra versão fala correio, tá? Vamos lá, mas vamos usar mensageiros. Os mensageiros foram por todas as cidades das tribos de Efraim e de Manassés, chegando até o território da tribo de Zebulon, no norte, mas todos riram e caçoaram deles. Porém, algumas pessoas das tribos de Asser, de Manassés e de Zebulon se arrependeram e foram até Jerusalém. Amém. Essa é a palavra do Senhor Jesus. Amém. Eu li esse texto, quero introduzir essa mensagem justamente nesse texto. Esse texto é muito interessante, porque o rei Ezequias, que também foi um rei que fez aquilo que agradava o coração de Deus, uma das incumbências, ou algo que ele guardava para si, era manter a integridade do nome de Deus. E uma das características do seu reinado foi que ele quis também acabar com toda a idolatria que reinava, que pairava sobre Jerusalém. Sempre quando eu falo de Velho Testamento, eu sempre gosto de enfatizar qual que era o maior erro e o maior pecado do povo de Israel. O maior erro, o maior pecado do povo de Israel sempre foi a idolatria. Deus sempre castigava o povo por causa da idolatria. O povo rodeou por causa da idolatria. A idolatria sempre pairou o povo de Jerusalém, o povo hebreu. Se você ler a história do povo hebreu, você vai entender que Deus ele sempre trazia sinais e maravilhas. Ele sempre mostrava a sua misericórdia e a sua graça com o povo. Mas o povo, mesmo assim, ele fazia questão de adorar outros deuses e levantar altares profanos. Mesmo Deus mostrando a sua graça, a sua misericórdia, mesmo Deus cuidando do povo, mesmo assim o povo sempre se voltava para a idolatria. Por isso, um dos mandamentos adorará somente um Deus, somente o Deus Todo-Poderoso. É um dos mandamentos, justamente porque o povo sempre caía no erro da idolatria. Depois que o povo saiu do Egito, conseguiu habitar então a terra prometida, que mana leite e mel, entrou um período de juízes. Juiz foi levantado para julgar a causa do povo. O povo aclamou por rei. O povo queria um rei, não queria apenas juiz. Eles queriam um representante legal. Então entra um período de reis. Mesmo assim, o povo vendo o cuidado de Deus com ele, cuidando, abrindo o mar, codorniza que caiu, água que saiu da rocha, mesmo assim o povo sempre tendia a cair no erro de idolatria. Isso não mudou na época de juízes e também não mudou na época de reis. O povo sempre levantava estátuas, estatuetas profanas, e o povo vinha de Egito e pegaram todo o sistema cultural do Egito. Então eles misturavam os deuses que eles já conheciam dos seus antepassados, como também os deuses que ele aprendeu lá no Egito, e levantava altares a Astarote, a Asmodeus, Diana. Alguns reis, algumas histórias de reis, principalmente vemos a história de Josias, que também foi um rei segundo o coração de Deus, que começou o seu reinado com 8 anos de idade, e com 18 anos
ele começa então o teu, posso dizer que foi efetivado o teu ministério de rei, ao ponto dele destruir todos os altares profanos, entrar em templos e acabar com tudo, destruir tudo fora da cidade, queimar com tudo, porque ele entendeu que ele tinha que fazer aquilo que era reto segundo o coração de Deus. O texto que nós lemos, esse de 2 Crônicas, só fala também de um rei chamado Ezequias. E esse rei, ele quis também constituir um tempo ou um período onde a devoção seria somente para o Deus eterno e não para deuses pagãos, e não levantar altares profanos. Uma das coisas, e o texto ele foi escolhido a dedo, por quê? Porque o que esse texto quer dizer? O que está acontecendo nesse período? Ele começa então a acabar com toda a idolatria, destruir estatuetas, destruir templos profanos, mas há muito tempo, o povo quando saiu do Egito recebeu uma ordem. A ordem que recebeu de Deus foi para celebrar festas. E uma das festas nós celebramos há pouco tempo, que é a festa de Pêssach, que foi a Páscoa. Isso foi algo que Deus pediu para que fosse celebrado. O povo saiu do Egito com a incumbência de celebrar a Pêssach, a Páscoa, nesse período, para constituir então uma adoração verdadeira a Deus, para constituir algo verdadeiro. Ele tinha que trazer também a essência dos mandamentos, das ordens de Deus. Nesse período, então, ele quer convidar todas as cidades vizinhas, ou todas as tribos vizinhas, para que possa celebrar uma festa. E que festa é essa? Pêssach, a festa de Páscoa. Olha que interessante. Ele quer acabar com a idolatria e quer restituir, ele quer restaurar uma verdadeira adoração. E como que é feita a restauração dessa verdadeira adoração? É celebrando uma festa eterna. Então ele manda corredores, ou correios, ou mensageiros, para que possa convidar as pessoas para voltarem a celebrar uma festa que já há muito tempo já não era celebrada. Eles se apegaram tanto a deuses profanos, se apegaram tanto a entidades, que eles esqueceram de seguir uma ordem de Deus, que era celebrar a festa de Pêssach. Ezequias, para restaurar tudo isso, ele fala: eu vou juntar então todas as tribos, cidades vizinhas, eu vou juntar todos para uma celebração de Pêssach, que significa acabar com a idolatria, adorar somente um Deus, e significa também restaurar a verdadeira adoração. Não sei se vocês repararam no texto que foi lido, mas vai dizer que o mensageiro, ele vai a algumas tribos convidar, porém lá, cidades de Efraim, Manassés, Zebulon, riram e zombaram do mensageiro. Porém, Áser, Manassés, Zebulon se humilharam. Quando traz o termo se humilhar, eu entendo que eles se prostraram ou tiveram uma boa recepção daquele mensageiro e vieram até Jerusalém, porque entenderam que aquele período era um período de restaurar uma verdadeira adoração. Período de Pêssach, festa. O que eu quero que você entenda hoje, como eu disse, isso vai ser a introdução da mensagem. O que eu quero tratar nesse texto que foi lido é sobre esse mensageiro, é sobre esse correio ou corredor. Esse homem, para ter essa função, não era qualquer pessoa, era selecionado, e era selecionado a dedo. Ele era um portador de notícia de uma autoridade. O que isso significa? Isso significa que quando ele chegava em qualquer cidade ou região, as pessoas o recebiam como se fosse a própria autoridade. Quando ele chegava a qualquer tribo, ele era recebido, se fosse mensageiro do rei, como no caso dessa história. Quando ele chegava
chegava na cidade, o povo recebia ele como se fosse o próprio rei. Se por acaso ele fosse num lugar, numa cidade onde havia desavença, de qualquer modo, o rei daquela cidade o recebia muito bem, oferecia até banquete para ele. E se por acaso maltratasse, ofendesse esse mensageiro, o que daria a entender que ele estava declarando uma guerra. Qualquer pessoa, quando o mensageiro estava na tua função de mensageiro, que maltratasse, ofendesse, cabia ao entendimento que estava declarando guerra. Por isso que as pessoas os respeitavam, porque aonde eles chegavam, esses mensageiros eram o próprio rei. Eles eram rei? Não, mas representavam os reis. Existiam algumas características que o mensageiro tinha que ter. Eu anotei algumas delas aqui. Uma característica, eles tinham que ser velozes, tinham que ter velocidade. Por que a velocidade? Porque algumas mensagens eram mensagens de urgência. Então eles tinham que ter velocidade. Quando eu fui estudar sobre o mensageiro, eu percebi que a maioria deles não usavam nem animais para se locomover. Eles realmente corriam, iam correndo, porque eles entendiam que podia cortar caminho, passar por cima de montanhas, entrar no meio da água, nadar para o outro lado, porque ele entendia que tinha que ser veloz para com aquela mensagem. A mensagem que eles carregavam poderia ser mensagem de rolo, escrita, como também mensagem que tinha que ser decorada e aprendida. Então, a primeira característica é a velocidade. Por isso que eu disse que era escolhido a dedo. Não poderia uma pessoa lerda ter essa função. Tinha que ser alguém ágil. A segunda característica é resistência. Não podia ser alguém que se machuque com facilidade, alguém que tropece com facilidade, que resmungue com facilidade. Não, tinha que ser resistente. No meio do percurso ele poderia encontrar serpentes, no meio do percurso ele poderia encontrar animais, ele poderia cair no meio do percurso, mas ele entendia que o mais importante era passar a mensagem a qual a ele foi designada. Ele não poderia parar no meio do caminho, ele tinha que seguir e entregar a mensagem. Por isso, tinha que ser alguém resistente. A terceira característica é confiabilidade. Não poderia ser um fofoqueiro, um falador. Não, o mensageiro tinha que ser alguém de confiança. O rei ou a autoridade, ou um general de um exército, quando escolhia esse mensageiro, ele escolhia alguém que ele sabia que podia confiar. Eu posso confiar nele, posso contar tal segredo a ele. Porque alguns segredos ou alguns recados e mensagens que era passado não poderia se distorcer no meio do percurso, no meio do caminho. Se distorcesse no meio do caminho, poderia ocasionar uma grande guerra ou grande morte. Então tinha que ser alguém a quem ele confiava. Uma outra característica é a determinação. Ele tinha que focar no alvo e não olhar para o lado. Ele só ia parar quando entregasse o recado, quando entregasse a mensagem. Tinha que ser alguém que tinha determinação, não alguém que iria com a ideia dos outros, que alguém poderia persuadir no meio do percurso. Não, alguém firme, que apontasse e falasse: eu tenho que chegar no meu objetivo, eu tenho que chegar até aonde o rei me mandou chegar. A outra característica é a persistência. E por que tinha que ser persistente? Porque, como eu disse, no meio do percurso, no meio do caminho, poderia ocorrer muitos obstáculos, muitas coisas. Ele poderia sim se machucar no meio do percurso, ele poderia até deitar no meio do caminho, descansar no meio do caminho, mas mesmo assim ele não podia desistir. Ele tinha que ir até o final, ele tinha que persistir em meio à dificuldade, no meio do caminho. Ele poderia enfrentar algum opositor, e que
quisesse ferir e quisesse saber a sua mensagem, e poderia realmente o ferir, mas tinha que ser alguém determinado, mesmo ferido, mesmo machucado, mesmo mancando, ele tinha que entregar a mensagem a qual ele foi incumbido de entregar. Uma outra característica é a coragem. Não poderia ser um covarde, tinha que ser alguém corajoso. No meio do percurso, muita coisa poderia acontecer. Ele não poderia ser alguém que poderia jogar tudo pro alto e se esconder no meio do caminho, não. Tinha que ser alguém que ia encarar os desafios que iria acontecer. Estão comigo para me entender? Amém? Eles eram respeitados. Simbologicamente, ele era a própria liderança. Eles carregavam uma notícia. Preste muita atenção nisso. Eles eram respeitados, representavam simbologicamente a liderança e tinham uma notícia ou uma mensagem para ser entregue. Se pararmos para analisar e fazer uma analogia, vamos perceber que nós temos também essa funcionalidade ou essa função nos dias de hoje. Nós que colocamos hoje como mensageiros, como corredores ou como correios, porque o nosso papel é entregar uma mensagem. E que mensagem é essa que nós temos que entregar? É uma mensagem de salvação, uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor. Essa mensagem é sua responsabilidade. Por isso, entenda que você foi escolhido, porque Deus viu em você capacidade de carregar uma mensagem. E essa mensagem, ela tem que ser entregue, custa o que custar. Por isso você tem que ter essas qualidades, essas características que o mensageiro tinha que ter. Você tem que ter coragem, resistência, determinação, persistência, ser uma mulher confiável para tamanha responsabilidade. A mensagem que nós carregamos também é uma mensagem de urgência, da mesma forma que os mensageiros. Por que é uma mensagem de urgência? Porque existem vidas em jogo, existem pessoas que estão morrendo à nossa volta, existem pessoas que estão se perdendo à nossa volta, que está esperando um mensageiro como você para entregar uma mensagem de esperança, de amor e de salvação. Existem pessoas que estão esperando você abrir a sua boca para entregar uma mensagem de esperança. Por isso, é uma mensagem de urgência. Eu tive um amigo que ele sempre falava para me vir, falava para mim assim, falava: Diogo, eu preciso que você me ajude. Ele tinha uma alergia, na pele, a pele dele era tudo empipocada. A família dele sempre frequentou centros espíritas, terreiros, ele ia com a família. Aí chegou uma época que ele falou assim: Diogo, eu já procurei vários recursos, eu preciso de ajuda, eu preciso que você me ajude, eu não aguento mais. Olha minha pele como é que está. Ele usava um creme, e esse creme era meio oleoso, então a pele ficou oleosa. Eu falei assim: Diogo, eu fico com esse creme, com a pele oleosa, é um mau cheiro que eu tenho, me ajude, Diogo. Eu falei: vou te ajudar, não se preocupa não, o que você quer que eu faça com você? Sei lá, conversa com o seu pai, me leva lá na sua igreja. Eu falei: tudo bem, um dia eu vou te levar na minha igreja. Eu lembro que a última vez que eu falei com ele me pediu ajuda, eu estava com alergia muito forte. Ele falou assim: para ajudar, Diogo, eu estou nas drogas com força, eu estou acabando com a minha vida, me ajuda. Eu falei: não, eu vou te ajudar. Só que a nossa mania, a minha mania, vou falar de mim, é sempre procrastinar. Amanhã eu falo, amanhã eu prego, amanhã eu levo para a igreja, amanhã eu anuncio. É sempre o amanhã, sempre procrastinando. Mas escuta, a mensagem que Deus colocou para nós entregar é uma mensagem com urgência. Não pode procrastinar e deixar para amanhã. Deus tem urgência para nós devemos entregar essa mensagem. Eu lembro que eu
eu falei com ele um dia, passados uns 10 dias, eu recebi uma mensagem que ele foi morto. Mataram ele. Eu fiquei aquele peso dentro de mim. Sabe por quê? Porque a minha incumbência era levar uma mensagem de amor, de esperança e de salvação. No meio do percurso, eu fui covarde e não entreguei a mensagem que Deus me incumbiu de entregar. E que nessa noite isso seja uma reflexão para você. Será que existem pessoas ao teu redor, ao seu lado, que só está só esperando você abrir a sua boca e falar assim: ó, Jesus te ama? Será que existem pessoas que estão esperando e falar assim: olha, tem esperança para a tua condição, Jesus te espera? Muitas vezes aquela pessoa que você menos imagina, menos espera, ela quer que está só esperando você falar um azinho para que a vida possa ser transformada. Olha, você está aqui hoje, você é um mensageiro de Deus. Você tem que entregar a carta e o ofício que Deus colocou nas suas mãos para que você venha entregar. E a mensagem era uma mensagem de urgência. No meio do percurso também temos obstáculos. E que obstáculos são esses? Nós temos a indiferença, nós temos a apatia. Talvez você fale para alguém, tá bom, já cansei, não quero mais saber. Esses são os obstáculos. Porém, a mensagem ela tem que ser entregue. O texto que nós lemos fala que os mensageiros eles foram até as tribos, porém alguns zombaram dele, riram do mensageiro. Sabe o que eles estavam declarando? Eles estavam declarando guerra para o próprio rei, intriga com o rei, porque não recepcionaram o mensageiro como deveria ser recepcionado. Não receberam o mensageiro como o próprio rei, pelo contrário, tiraram barato, zombaram. E quando alguém zomba na mensagem que Deus colocou nas tuas mãos para entregar, ele está declarando também confusão com o nosso Deus. Outro obstáculo é a oposição. Sempre vai ter alguém que vai se levantar que é contra a entrega dessa mensagem que tem que ser entregue. Sempre vai ter um opositor, aquele que vai ser contra. Por que você faz isso? Por que você se dedica tanto? Por que você não inteiro na igreja? Você não sai da igreja? Sua casa é a igreja agora. Sempre vai levantar uma oposição que quer interromper o teu chamado, interromper a tua mensagem. Sempre vai levantar alguém para se opor, para ser um obstáculo para você concluir a obra que Deus colocou nas suas mãos. Um outro obstáculo é a perseguição. As pessoas vão querer entender qual é a mensagem, não para poder executar a mensagem, mas unicamente para te perseguir e achar algum ponto saliente na mensagem que você tem para entregar. Isso é perseguição. Vai te perseguir, vai falar na tua orelha, vai fazer com que você desista. A igreja está fraca, a igreja não tem mais avivamento. A igreja sempre vai ter alguém que vai falar no teu ouvido para que você não conclua a mensagem que Deus mandou você concluir. Uma outra obstáculo é a disposição. E a disposição muitas vezes não é alguém, mas é nós mesmos. Nós somos indispostos para fazer as coisas. Sabemos que temos uma mensagem para entregar, sabemos que temos uma função a ser feita, porém levantamos indisposto a entregar a mensagem que Deus nos deu a incumbência de entregar. Aí entramos naquilo que eu disse, na procrastinação. Deixa para amanhã, deixa para a próxima semana, deixa para o ano que vem. O ano que vem eu me afirmo, o ano que vem eu vou entrar no ministério da igreja, o ano que vem eu começo a participar, o ano que vem eu vou me inscrever para ser um voluntário, o ano que vem, o mês que vem, o ano que vem, o mês que vem. E essa indisposição faz você não concluir aquilo que Deus mandou você fazer ou entregar a mensagem que tem que ser entregue.
Agora eu quero dizer para você uma corrida que seja efetiva, ou uma mensagem efetiva. Para você entregar uma mensagem efetiva, você tem que conhecer a mensagem. O corredor ou mensageiro, quando representava o rei, a primeira coisa que ele fazia antes de entregar a mensagem é ler aquela mensagem. Por que ele lia? Por mais que seja fosse num rolo ou num papel escrito, mas ele fazia questão de ler, porque se no meio do percurso alguém tomasse aquele papel, ele tinha que decorar na tua mente e no teu coração. Se no meio do percurso acontecesse alguma coisa, ele sabia da mensagem a ser entregue. E para que a minha mensagem e a tua mensagem seja uma mensagem efetiva, nós temos que entender e conhecer a mensagem. Por isso que nas quartas-feiras nós estamos tendo as nossas séries de mensagem. Começamos com a cruz de Cristo. Nesse mês estamos falando sobre o nome de Jesus. Isso é o conhecimento da mensagem que nós temos que entregar. Nós precisamos saber quem é o Cristo que nós pregamos e entender também qual é o significado da cruz, de sua morte e da sua ressurreição. Uma corrida efetiva não é só conhecer a mensagem, mas é também viver a mensagem. Como que você vive a mensagem? Uma vida de arrependimento, uma vida de perdão, uma vida de devoção, uma vida de oração. Nesse ponto, o que acontece? Você se torna um testemunho vivo, uma carta ambulante, uma carta viva. Você começa a entregar a mensagem sem ter que falar nenhuma palavra. Sabe por quê? Porque você ou você não só conhece a mensagem, mas você vive a mensagem que você tem que entregar. Outra corrida efetiva é não só conhecer, não só viver, mas você tem que se apaixonar pela mensagem. Você tem que ter paixão por aquilo que você faz, paixão em anunciar a mensagem de Cristo. Uma outra corrida efetiva é não perder oportunidade. Ou seja, quando tiver oportunidade para falar, você anuncia a mensagem a qual você foi incumbido. E não perder tempo, não perder oportunidade. Dia após dia, terrenos férteis têm passeado à nossa frente, esperando uma semente ser jogada e alguém para regar, para a semente venha crescer. Então nós não podemos perder oportunidade. Amém? Estão entendendo? Graças a Deus. Somos o mensageiro de Cristo. E aonde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero que vocês entendam que o mensageiro era o representante do próprio rei. Muitas vezes quem o recepcionava não sabia o nome dele, não sabia de onde ele vinha, mas sabia que era um mensageiro do rei. Ele trazia então praticamente estampado no seu peito o nome do seu rei, e quando ele chegava era recebido como o próprio rei. Se ele ia em algum acampamento de opositores, os opositores colocavam ele em uma mesa e ofereciam para ele um grande banquete. Sabe por quê? Porque eles entendiam que o rei também, que era opositor, estava sentado junto a eles. A recepção era como se fosse o próprio rei. E que poder tem um rei? Que autoridade tem um rei? O nome do rei era conhecido em todas as regiões. Poderia não saber quem era o mensageiro, mas ele sabia quem era o rei e de qual cidade o rei era, porque o rei tinha nome, tinha autoridade. Como eu disse, você é um mensageiro, também representa alguém aqui na terra. Talvez as pessoas podem passar à tua volta e não saber realmente como que é o seu nome, mas uma coisa tem que ficar muito clara e evidente: que você é representante de Jesus aqui na terra. Não importa se sabe meu nome ou não, o importante é eles olhar para mim e entender que aqui eu represento o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O nome
conhecido. Ezequias era conhecido pelas tribos. Todos sabiam quem era. Porque o nome do rei, por si só, traz autoridade. Eu costumo dizer que o nome vai trazer o teu destino. O meu nome traz o meu destino. Podemos citar alguns nomes também que tinham uma certa autoridade e ficaram conhecidos no mundo inteiro. O nosso presidente atual, qualquer país que você for e citar o nome dele, eles conhecem e sabem quem é, porque esse nome ficou conhecido mundialmente. Todos os conhecem. Alguns sabem dos seus feitos, outros talvez não conhecem os seus feitos, mas sabem que ele é o presidente do Brasil. Tem um homem chamado Charles Darwin, e ele também é conhecido, e muitos estudiosos conhecem esse homem, que era um geólogo, era um biólogo, e ele vem com a origem da espécie. E quando você começa a estudar, ou qualquer faculdade, eles vão citar o nome desse homem, nome que ficou conhecido, todos conhecem sobre ele, sabem das suas teorias. Podemos falar também de um homem chamado Lutero. Quem foi Lutero? Lutero foi um homem que conviveu no clero por muito tempo. Ele conhecia das escrituras, mas num certo momento ele começou a ver algumas desavenças e falou: quer saber, tem coisa errada aí. Eu já não quero mais ser conivente com aquilo que eles estão pregando. Então ele começa a ter acesso à Bíblia, começa a ter leitura da Bíblia, entende que existem algumas desavenças, toma o seu rumo. A partir de então, esse homem é considerado como um dos pais do protestantismo. E estamos aqui hoje por causa de Lutero. Se de repente Lutero não tivesse dividido a história, não tivesse dividido o protestante, talvez você teria sim conhecido a palavra de Deus, mas não dentro desse fundamento protestante. Talvez hoje estaria seguindo um modelo católico romano. Mas Lutero, ele veio para dividir, para trazer uma nova visão e interpretação da Bíblia, que é aquilo a qual hoje nós acreditamos. Um homem importante. Qualquer curso, seminário que você fizer teológico, você tem que saber quem foi Lutero. Se você não souber quem foi Lutero, não vai ter piso, alicerce, base para você aprender a teologia. Você tem que entender sobre esse homem que dividiu o marco entre o protestante e o catolicismo. Nós temos também um homem de Deus chamado Spurgeon, que foi considerado príncipe dos pregadores, com as pregações avivalistas, apesar de ser um batista, com pregações de fogo, onde salvava muitas pessoas. Qualquer seminário teológico que você participar, você vai ouvir sobre esse homem chamado Spurgeon. Eu, por algumas vezes, quando vou estudar sermões, eu vou lá e procuro, quero ler alguma coisa de Spurgeon, porque sempre é conhecimento. Nome que ficaram marcados por todas as histórias e gerações. Nome que vai ser lembrado daqui a 15, 20, 50, 150 anos, 200 anos, vai ser falado desses nomes. Nomes que eternizaram, que vai sempre ser lembrado. Temos agora, há pouco tempo, faleceu um grande homem, há pouco tempo, há anos atrás, um grande homem de Deus, chamado Billy Graham. Um homem que marcou uma geração, fazendo missões cruzadas evangelísticas, lotava estádios. E quando falamos de pregação, de cruzadas e de milagres, nós sendo pregadores, não tem como eu não falar desse homem chamado Billy Graham. Um homem que era marcado pela presença de Deus, e homem que marcou gerações,
E não só marcou gerações da época dele, mas vai continuar marcando gerações, as próximas gerações. Pregadores vão se levantando, homens e mulheres vão se levantando para pregar a palavra. Mas quando se assenta com alguém mais velho para aprender, o mais velho vai dizer para ele: olha, você precisa saber quem foi Billy Graham, você precisa saber quem foi Spurgeon, você precisa saber quem foi Lutero. Foram nomes que marcaram a época, nomes famosos que eternizaram. Eu comecei a fazer um curso, estudar um curso na faculdade, e eles estudavam justamente um homem que era filósofo, economista, jornalista, que hoje virou até uma doutrina, que é um homem chamado Karl Marx. Quando falamos do socialismo, não tem como falar desse homem. Ele tinha uma filosofia que ele falava de uma sociedade sem classes, um estado sem opressão. A história desse homem, ele diz que ele se colocou como pobre, ele se fez pobre para entender qual era a realidade dos subalternos, para trazer uma nova realidade. Porém, era um homem que levantava uma bandeira de comunismo e socialismo. Homem que é estudado até hoje. E se você estudar, procurar uma faculdade de humanas para estudar como social, como história, você vai ouvir falar desse homem e todas as suas teorias, todo o marxismo, a praxis, teorias que ficaram marcadas e vai ficar marcada por gerações. Todos vão saber quem ele é, porque ele marcou uma geração e vai continuar marcando gerações vindouras. Quem aqui nunca ouviu falar de Albert Einstein? Albert Einstein também marcou uma geração com um feito. Ele dizia que a velocidade da luz, ela é constante. Ele falava que a velocidade é constante da luz. E depende da velocidade de quem a emite. Dependente de quem vai emitir, assim vai ser constante. E que o tempo vai ficando mais lento conforme a luz for jogada. E aí ele vem com uma teoria, que é uma teoria que hoje é muito famosa, que é uma teoria da relatividade. Se você for estudar, você vai ter que estudar sobre esse homem, sobre essa teoria. Homem que veio com a sua tese, homem entendido, inteligente. E eu posso dizer que a sua inteligência só pode ter sido inspirada por Deus. Não é possível. É um nome que vai ficar marcado por gerações. Os seus netos vão ouvir sobre esse homem, sobre Einstein. Os seus bisnetos na escola vão ouvir sobre Einstein. Tem que ouvir. É um nome que ficou marcado por gerações. Todos vão saber quem ele é. Tem um homem que foi o presidente dos Estados Unidos, que também marcou a geração, chamado Abraham Lincoln. Por que ele marcou a geração? Por causa da sua história. Ele era cortador de tábuas, era um lenhador. Depois de ser um lenhador, ele foi advogado, ele se formou em direito. Virou um congressista e logo após um presidente. E o presidente que pregava a palavra, que tinha a essência de Deus dentro dele. E quando eu vou estudar sobre presidentes dos Estados Unidos, não tem como deixar de lado e não falar desse homem chamado Abraham Lincoln, porque o nome dele marcou gerações. Tem uma frase dele que na época causou muita polêmica, que ele dizia que todos os homens foram criados iguais. E por que essa frase teve muito problema? Porque a época que ele viveu era uma época de muito racismo. Era uma época onde os pretos eram menosprezados, separados. E dentro desse contexto, não poderia deixar de falar de Martin Luther King, um pastor que nos seus sermões abalava, atraía multidões. Eu lembro de um feito de Martin Luther King. Os pretos na época não poderiam
poderiam se assentar nos ônibus. Se eles estivessem sentados no ônibus e entrasse um branco, eles tinham que se levantar para que eles pudessem sentar. E isso causou indignação em Martin Luther King. Então ele juntou em uma reunião, em um culto, e falou: a partir de agora, nenhum da nossa raça irá pegar ônibus. Arruma um jeito para ir trabalhar, mas ninguém pega ônibus. O que aconteceu? Aconteceu que o giro de todo o transporte da época era através dos preços da época. Então começou a haver decadência, o dinheiro começou a faltar nos cofres públicos. Aí eles revogaram a lei, falaram: não pode, o primeiro que chegar vai poder sentar. Isso foi um grande feito de Martin Luther King. Mas Martin Luther King fazia tudo com muito amor. Ele tratava com muita dedicação. Diferente de um homem também, na mesma época, chamado Malcolm X, a qual também lutava pelos seus direitos de igualdade. Porém, ele dizia que tinha que ser olho por olho, dente por dente. Se alguém matar um de nós, matar um preto, um branco também tem que morrer. Mas também se levantou no mesmo período para levantar a bandeira de igualdade. Homens que o nome vai ficar marcado. Se você for estudar sobre a história do racismo americano, não tem como, é impossível você não estudar e não saber sobre Martin Luther King e Malcolm X, porque eles foram fundamentais para a história. Podemos falar de Adolf Hitler, quem não conhece, um demônio na terra, que achava que toda a sua classe era única, perfeita, e que não podia haver contaminação. Por isso, vamos exterminar todo o resto, e somente nós somos puros, que exterminou tantas pessoas. Quando falamos de extermínio, de morte, não tem como não falar desse homem. Homem também que ficou marcado, seu nome ficou marcado, é Freud, pai da psicanálise. Quando falamos de psicologia, não tem como não citarmos Freud, porque o nome dele ecoa sobre essa área. Houve um nome que ficou marcado, e daqui a uns anos vamos falar dele. Quem foi estudar psicologia daqui a 150 anos, não tem como não falar desse homem. Podemos falar também de Mandela, um nome que ficou marcado por gerações, por causa do apartheid. Porém, ele não era tudo isso a quem o pregava, mas eu não quero entrar nesse contexto. Eu quero dizer que o nome dele foi um nome que ficou marcado por gerações. Muito tempo, a vida inteira preso, e quando ele saiu para ser um presidente. Marcou gerações, e vai continuar marcando gerações quando se trata do assunto de apartheid. Podemos falar de Maomé, que hoje tem até os seus seguidores, ou por ele chamado de Mohammed. O Islã hoje tem ele como um grande homem, um grande profeta, porque ele marcou geração na sua época, e até hoje ele é alguém que instrui pessoas através da tua escrita, daquilo que ele deixou escrito. Podemos falar de Buda, que também tem os seus seguidores hoje, não tem como não falar desse nome. Leonardo da Vinci, marcaram gerações. Mahatma Gandhi, um dos seus feitos fazer greve de fome por causa de um povo, uma briga política. Homens que marcaram gerações, Cristóvão Colombo, Galileu Galilei, Platão, homens inteligentes que o seu nome vai sempre ecoar por toda a eternidade. Todos vão conhecer, todos vão falar na besta. Eu citava alguma coisa, eu falava assim, acho que comentei no domingo também que eu pregava, e eu dizia que a nossa tendência é sempre esquecer das coisas.
que foi comprovado. Nós esquecemos a partir da terceira geração, ou seja, aquilo que meu bisavô era, aquilo que meu bisavô era, a tendência é eu esquecer, não saber, não guardar foto, não guardar fotografia. E é fato, é tanto que eu não tenho fotografia do meu bisavô, não guardo fotografia porque eu não conheci. Falo, sei que ele é meu bisavô, sei que ele tem meu sangue, mas não falo dele com tanto afeto. A mesma coisa eu falo do meu avô, porque a tendência é, no decorrer do tempo, esquecermos até da nossa própria família. Porém, esses nomes que foram citados são nomes que marcaram gerações e que eternizaram no mundo. Por muitos anos e milhares de anos, vão citar sobre esses homens. Não vai ter como. Se você estudar na faculdade, vai ter que ser lembrado o nome desses homens. Vou ler o texto da palavra de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 4. Diz assim: feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O que o texto está dizendo aqui? Está falando de alguém que foi criado melhor do que os anjos e que o seu nome, que ele herdou um nome mais excelente também do que o nome ou que os próprios anjos. Em João 14:13 diz assim: e tudo quanto pedis em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Em Mateus 1, versículo 21 vai dizer assim: e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome, ele traz o nosso destino. E no texto de Mateus capítulo 1, versículo 21, já traz o próprio significado do nome. O anjo vem para José e fala: esse menino vai chamar. O anjo vem para Maria e fala: esse menino chamará. E no texto que nós lemos, diz: chamará o seu nome, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. O que significa esse nome? Significa Salvador, salvação. Meus irmãos, olhem bem. Falamos de nome que marcaram época e gerações, nomes que eternizaram, nome que vai ser lembrado por milhares de anos. Mas no livro de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 9 e 10, diz que ele o exaltou soberanamente e deu um nome acima de todos os nomes. Olha agora que bonito, olha agora. Para esse nome, todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que ele é o Senhor. Sabe o que eu quero dizer? Que esses nomes podem marcar gerações, marcar época, mas no grande dia, todos esses homens vai ter que dobrar o seu joelho e dizer: só Jesus é o Senhor. Esse nome tem todo o poder. Porque esse nome foi exaltado acima de todos os nomes. Eu li, fiz questão de ler João 14, que ele fala assim: através do meu nome, obras maiores farão. João e Pedro estão subindo o templo. Oi, me dá uma esmola. Eles falam assim: olha para mim, não tenho prata nem ouro. Mas aí vem o segredo. Ele fala assim: não tenho prata nem ouro,
Mas em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Sabe por quê? Você é um mensageiro de Deus. E quando você entende a essência desse nome, ninguém pode te parar, ninguém vai te prender, porque esse nome tem poder. O nome de Jesus é poderoso. É um nome sobre todos os nomes. Por isso eu comecei dizendo que você é um representante, um mensageiro de Jesus aqui na terra. E quando você entende isso, nada pode te parar, nada pode te deter. É só você clamar e dizer em nome de Jesus, porque esse nome tem poder. Aleluia. É um nome sobre todos os nomes. Eu contei uma história lá na Baixada Itaém, a casa perto lá de Itaém. Eu falo da minha avózinha, de um feito. Meu avô chegou embriagado em casa. Minha avózinha olhou para ele, já está embriagado, né? Já está bêbado, né? Ele já foi para cima da minha avózinha, vai bater na minha avó. Se eu não me engano, acho que pegou a faca, não foi isso não? Ele pegou uma faca já e foi para cima da minha avó. A minha avó olhou para ele, o homem era grande, forte. Foi para cima da minha avó, eu olhei para a cara dele e falou assim: ó, está amarrado em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Ele caiu. Sabe por quê? Porque o nome de Jesus tem poder. Quando a Bíblia diz que através do teu nome há algo que nós precisamos entender aí, que não é simplesmente o nome, mas é o caráter dele em nós. Vou falar de novo para você anotar aí. Não é simplesmente o nome, mas é o caráter de Cristo em nós. Você percebe que tantas pessoas que brincam com o nome de Jesus, que falam aleatoriamente e não acontece nada, sabe por quê? Porque não tem a essência e o caráter de Jesus dentro dela. Mas quando você carrega essa essência e você fala o nome de Jesus, aí o poder se manifesta, porque esse nome tem poder. Por isso que nós ensinamos as nossas orações. Quando nós oramos, nós concluímos a nossa oração dizendo em nome de Jesus, porque é um carimbo que vai selar aquilo que eu estou dizendo. É alguém que tem todo o poder e majestade. É um nome sobre todos os nomes. Mateus 1:21, ela dará luz a um filho, e você deverá colocar o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Mateus 1:23, a virgem ficará grávida, dará luz a um filho, e chamarão Emanuel, Deus conosco. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pela qual devemos ser salvos. O único nome que salva é o nome de Jesus. Não é o nome de Maomé que vai salvar, não é Buda que vai salvar, não é Lula que vai salvar, não é Bolsonaro que vai salvar, mas é o nome de Jesus. Nós não pregamos política, nós não somos partidaristas politicamente, mas nós anunciamos e pregamos o nome de Jesus, o nome que pode mudar toda a política do nosso país. Não é um presidente, mas é um nome que, quando anunciado, pode transformar. Aleluia. Esse nome tem poder, o nome de Jesus. Não existe outro nome, não existe outro nome tão forte, tão poderoso por si só, como o nome de Jesus. Sabe o que eu tenho percebido ao longo do tempo? Que nós como igreja, nós muitas vezes como igreja, temos tirado a força do nome de Jesus. Como assim? Eu vou te explicar. Começamos a pregar a palavra e sentimos a presença de Jesus. E muitas vezes dizemos: ó, Jesus está aqui. Mas é como nada estivesse acontecendo.
Mas de repente eu pregasse aqui e falasse que estava tendo uma visão de anjo para lá, de anjo para cá, anjo com bandeja, anjo com tocha, talvez 5, 6, 7 pessoas estariam rodopiando, pulando, caindo no chão, esfregando no chão, a cara no chão. Porque o anjo ele ficou mais interessante do que o próprio nome de Jesus. Uma palavra profética ficou mais interessante do que o nome de Jesus. Uma boa dialética, uma boa dicção ficou melhor do que o nome de Jesus. Mas aprenda algo: não existe um nome como o nome de Jesus. Você quer a manifestação da glória? Clame o nome de Jesus. Você quer sentir o poder, a essência dele? Clame o sangue de Jesus. Você quer cura? Clame o sangue de Jesus, porque esse nome tem poder. É esse nome que nós pregamos e anunciamos. Nós somos mensageiros de Jesus aqui na terra. E quando chegarmos a algum lugar, as pessoas têm que olhar e falar: opa, quem chegou ali? Um mensageiro de Jesus. Então o demônio vai ter que correr, a enfermidade vai ter que correr, porque chegou alguém que vai representar esse nome, o nome que foi exaltado acima de todos os nomes, o nome a qual todo joelho vai se dobrar e toda língua irá confessar. Aleluia! Quando clamamos o nome de Jesus, não tem demônio que fique de pé. Quando clamamos o nome de Jesus, a doença tem que partir retirada. Quando falamos o nome de Jesus, há salvação, há libertação. Esse nome tem poder. Esse nome tem poder. É o nome de Jesus. Esse nome tem poder. Todas as vezes que anunciarmos esse nome, nós temos que anunciar esse nome com muita paixão, com muito amor, com muito fervor, temendo, temente, que esse nome tem poder, meu irmão. Você não tem noção de aonde você pode chegar e aquilo que você pode fazer através desse nome. Você não tem noção a chave que esse nome abre. Como citamos e falamos no nome de Jesus, até o inferno estremece. Porque esse nome tem todo o poder. Não existe outro nome. Não existe outro nome. É o nome de Jesus que pode trazer a salvação para a tua casa. E se você chegou aqui nesse culto essa noite, sabe uma coisa? Que aqui pregamos o nome de Jesus. E quando pregamos o nome de Jesus, há milagre. Então eu não sei se de repente você vem atrás do seu milagre, mas escuta, Jesus está aqui. Se Jesus está aqui, vai ter milagre. Às vezes você procura salvação, mas Jesus está na casa. Se Deus está na casa, haverá salvação. Jesus é o seu nome, Yeshua é o seu nome. Quando falamos Jesus, algo acontece. Jesus, é Jesus que está aqui. Jesus está aqui. Você está me entendendo? É Jesus que está aqui. Não é eu, meu pastor Leandro, meu pastor Alexandre, meu pastor Davi, não. É Jesus. E quando Jesus chega, algo tem que acontecer. Algo tem que acontecer. Você pode ir para Deus. Yeshua. Diga o nome dele, Yeshua. Vocês estão entendendo o nome que vocês estão clamando? Vocês sabem qual é o nome que vocês estão proclamando?
entender a essência desse nome, a majestade desse nome. Abraço rica, zero, abraço. Yeshua. Estou entendendo a essência desse nome. Você pode dizer Yeshua, o nome dele é Yeshua. Não tire a glória que tem esse nome. Não exclua a majestade desse nome. Pelo contrário, devolva a Ele e entregue a Ele tudo aquilo que Ele merece. Esse nome tem poder. Ele ensina esse nome. Ele ensina esse nome. Esse nome tem poder. Yeshua.
Você vai dizer que o seu nome é sobre todo nome. Nome que tem todo o poder. Não há outro nome igual. No céu, na terra. Aleluia. Sabe, irmãos? Algumas vezes eu vou na igreja do meu irmão, o pastor Luciano, e ele sempre termina o culto. Eu não sei se você já foi lá, mas ele tem o costume de terminar o culto de uma forma. Ele conta até 3, e os irmãos terminam dizendo: Jesus, Jesus, Jesus. Esse nome tem poder. Nós vamos terminar o culto assim hoje, pastor Diogo. Amém? No 3 nós vamos terminar o culto dizendo: Jesus, Jesus, Jesus. Esse nome tem poder. Vamos lá? 1, 2, 3.